Eu sou o Sérgio Maroni e dessa vez eu queria começar fazendo uma pergunta. Vocês já ouviram falar de masculinidade tóxica? Eu sei que todo mundo já ouviu falar sobre o que é ou não é coisa de macho, ou o que é ou não é coisa de homem. Mas e quando essas regrinhas passam do limite do aceitável? Nós vamos falar disso e refletir sobre essas e outras questões nesse vídeo. Então vamos lá. Todo homem mesmo, desde pequeno é ensinado certas regrinhas de comportamento, coisas que pode ou não pode fazer, como deve ou não deve agir. Aprende sobre coisas que são ou não são coisas de macho. E essa lista, gente, podia dar um vídeo de 1 hora de duração, mas só para ilustrar, eu vou dar alguns exemplos que eu sei enquanto homem, que todo cara já ouviu. Homem que é homem não chora. Cozinha? Isso não é lugar de homem. Abraçar, beijar, ser carinhoso com outros homens, isso não é coisa de macho, rapaz. Hein? Cuidar do visual, ser vaidoso. Essas coisas não são coisa de homem. Homem que é homem tem que gostar de esporte, tem que entender de esporte. Homem tem que saber brigar, tem que se virar, tem que saber se defender. Homem que é homem não recusa sexo. Com mulher, claro. O homem é que tem que ser o dono da casa, tem que poder bancar. Homem que é homem não faz teatro, não é artista. Homem que é homem não fala de sentimento, das emoções, não gosta de DR. Isso não é coisa de macho. Isso foram só 10 exemplos. Vocês podem imaginar que dentro desses exemplos tem muito mais regrinhas malucas, muito mais exigências. Além de ser ultrapassado, porque são regras machistas, e a gente está cansado de saber que homens e mulheres merecem os mesmos direitos, liberdades, respeitos e tudo mais, tem um ponto importante para a gente refletir sobre isso. Todas as ideias do que não é masculino são ideias que a gente associa à feminilidade. Ou seja, a gente coloca que o homem não pode ter um lado sensível, mais doce, acolhedor, caseiro, artístico. Não pode porque tudo isso está ligado ao que é tradicionalmente feminino. Ou, pior, quando rola a homofobia, ao que é gay. Como se a sexualidade do cara tivesse um papel decisivo para ele ser ou não reconhecido como homem. Não é estranho que para que ele se sinta homem, ele precisa o tempo inteiro se lembrar que ele é diferente da mulher? Sendo que quantas mulheres também gostam de esporte, gostam bastante de sexo, de ganhar dinheiro, sustentam suas famílias, bancam suas casas. Por isso elas são menos mulheres, menos femininas? Vamos pensar junto. Se um cara chorar, isso faria dele menos homem? Ou como é que o cara vai, sei lá, cortar cebola se não pode chorar? Viver com essa cabeça fechada, esses papos, hoje em dia, isso é ridículo. Eu sou o Sérgio Maroni e dessa vez eu queria começar fazendo uma pergunta. Vocês já ouviram falar de masculinidade tóxica? Eu sei que todo mundo já ouviu falar sobre o que é ou não é coisa de macho, ou o que é ou não é coisa de homem. Mas e quando essas regrinhas passam do limite do aceitável? Nós vamos falar disso e refletir sobre essas e outras questões nesse vídeo. Então vamos lá. Todo homem mesmo, desde pequeno é ensinado certas regrinhas de comportamento, coisas que pode ou não pode fazer, como deve ou não deve agir. Aprende sobre coisas que são ou não são coisas de macho. E essa lista, gente, podia dar um vídeo de 1 hora de duração, mas só para ilustrar, eu vou dar alguns exemplos que eu sei enquanto homem, que todo cara já ouviu. Homem que é homem não chora. Cozinha? Isso não é lugar de homem. Abraçar, beijar, ser carinhoso com outros homens, isso não é coisa de macho, rapaz. Hein? Cuidar do visual, ser vaidoso. Essas coisas não são coisa de homem. Homem que é homem tem que gostar de esporte, tem que entender de esporte. Homem tem que saber brigar, tem que se virar, tem que saber se defender. Homem que é homem não recusa sexo. Com mulher, claro. O homem é que tem que ser o dono da casa, tem que poder bancar. Homem que é homem não faz teatro, não é artista. Homem que é homem não fala de sentimento, das emoções, não gosta de DR. Isso não é coisa de macho. Isso foram só 10 exemplos. Vocês podem imaginar que dentro desses exemplos tem muito mais regrinhas malucas, muito mais exigências. Além de ser ultrapassado, porque são regras machistas, e a gente está cansado de saber que homens e mulheres
merecem os mesmos direitos, liberdades, respeitos e tudo mais. Tem um ponto importante para a gente refletir sobre isso. Todas as ideias do que não é masculino são ideias que a gente associa à feminilidade. Ou seja, a gente coloca que o homem não pode ter um lado sensível, mais doce, acolhedor, caseiro, artístico. Não pode porque tudo isso está ligado ao que é tradicionalmente feminino. Ou, pior, quando rola a homofobia, ao que é gay. Como se a sexualidade do cara tivesse um papel decisivo para ele ser ou não reconhecido como homem. Não é estranho que para que ele se sinta homem, ele precisa o tempo inteiro se lembrar que ele é diferente da mulher? Sendo que quantas mulheres também gostam de esporte, gostam bastante de sexo, de ganhar dinheiro, sustentam suas famílias, bancam suas casas. Por isso elas são menos mulheres, menos femininas? Vamos pensar junto. Se um cara chorar, isso faria dele menos homem? Pô, como é que o cara vai, sei lá, cortar cebola se não pode chorar? Viver com essa cabeça fechada, esses papos, hoje em dia, isso é ridículo. Eu fui criado, meus pais se separaram muito cedo, tá ligado? Acabou que eu fui criado pela minha mãe e sempre tive a minha irmã. Sempre as tarefas de casa e tudo mais, sempre foi dividido. Então eu sempre soube me virar bem e, tipo, nunca teve muito essa distinção de, filha mulher ou filho homem ou, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Meio que minha criação acabou sendo um pouco diferente, sempre acabei me espelhando muito, assim, na minha irmã por ela ser mais velha. E mesmo depois que eu tenho outra irmã também, né, as duas são mais velhas, eu acabei também me espelhando muito nelas, assim, de atitude, de gosto musical, de várias coisas. Então eu acabava meio que não me enquadrando muito no que a galera era, assim, tá ligado? Tipo, principalmente no meu bairro e tal. Eu chegava em casa, pô, tem louça pra lavar, vai lavar. Tem roupa sujou a roupa do futebol, vai lavar, e enfim. E muitas vezes a questão da educação, tipo, era um pouco diferente, porque sempre, acho que diferente dos outros lares, nunca teve aquela coisa de tipo, meu filho tem que ser macho, não sei o que e tal, tem que fazer e acontecer. Nunca teve muito isso. Sempre foi tipo, mano, você tem que respeitar as pessoas e tudo mais. Principalmente no meu bairro, assim, na minha escola sempre foi visto como, pô, o cara ele é meio gayzinho, ele é tipo, é meio viadinho e tal. E isso se reflete até hoje, assim, tipo, tem um time que eu jogo do bairro, né, que até hoje, assim, os caras falam, ele parece meio viadinho, mas não é. Tipo, e aí você começa a falar, porra, mas... tá ligado? Por que eu sou eu tenho que ser escroto, tá ligado? Tipo, pra parecer ser hétero. E eu lembro que tinha uns caras bem mais velhos que a gente, assim, pai de amigo, mas que, assim, passava a menina de 14 anos, 15 anos e o cara assediava a mina na cara dura, tá ligado? Tipo, de chegar na mina e falar, você tá boa? A menina falar, tô. Aí ele, tô vendo. Tipo, um cara de, 60 anos, falando isso pra uma menina de 14, tá ligado? E aí, tipo, isso meio que era o que a gente tinha que fazer, tá ligado? Tipo, esse tipo de postura que a gente tinha que ter pra parecer que era algo, ou qualquer coisa do gênero. E sei lá, acho que isso sempre foi... E pra mim sempre foi uma parada muito natural, tá ligado? Tipo, eu nunca refleti muito sobre isso. Eu via que eu não me enquadrava, via que, tipo, essas paradas acabavam sempre por não fazer esse tipo de coisa. Por não ouvir o mesmo tipo de música, por ter gostos diferentes, a forma de se vestir, a forma de agir, até por ser bem influenciado pelas minhas irmãs, enfim, sempre foi bem diferente. E aí, tipo, tinha esse estigma, assim, tá ligado? De tipo, ele é o viadinho, não sei o que lá. Tinha uma menina da rua, tipo, gente boa pra caramba e tal, a gente se dava bem. E aí a gente ficou uma vez, eu lembro que teve um dia que ela me chamou pra ir na casa dela e tal, e eu fui. Até aí tudo bem, e eu lembro que a gente começou a conversar e essa menina me relatou um bagulho muito tenso, assim, tipo, que ela tinha uma irmã mais nova, né, e ela morava com a mãe, e aí ela me relatou um caso que, tipo, tentaram estuprar a irmã mais nova dela, tá ligado? E aí na hora, tipo, a minha primeira preocupação era, uma história tensa, assim, a menina ficou mal pra caramba, eu também fiquei mal, porque, tipo, eu conhecia, né, inclusive eu conhecia a pessoa que tava sendo acusada daquilo. E aí, tipo, a minha primeira preocupação nem era mais ficar com a menina, era, tipo, trocar uma ideia, ver como que, tipo, porra, que bagulho sério e tal.
E sei lá, acho que seria muito escroto se eu tivesse qualquer atitude que não fosse essa, na real. E vieram me perguntar se tinha rolado alguma coisa, aquela coisa de tipo, foi pra casa da menina, você tem que transar com a menina, assim. E tipo, até forçando uma situação, tá ligado? E aí eu expliquei, tipo, cara, não é bem assim, era um amigo que eu tinha muita proximidade. E eu falei, cara, não é bem assim. O cara falou, porra, mas como você não fez nada e tal? Como que você não comeu ela e tal, não sei o que, porra, você é mó viadinho, blá 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 blá. E quando eu fui ver, cara, tipo, todo mundo tava sabendo da história, falando, tipo, mano, que eu era viadinho, que isso, que aquilo outro e tal. Porque eu não tinha forçado uma situação com a mina, tá ligado? Pra você ser aceito, pra você, tipo, ter uma aceitação mesmo dentro do seu nicho social. Tipo, porra, você tem que ser escroto, você tem que assediar a mina na rua, você tem que... E sei lá, assim, acho que eu nunca tive muito esse tipo de pensamento, muito por ter sido criado pela minha mãe, pelas minhas irmãs, assim. E aí, tipo, eu nunca pensei muito dessa forma, tá ligado? E hoje em dia mesmo, se você chega e fala, putz, meu, eu tava trocando ideia com uma mina, mas tipo, putz, eu não curti tanto a ideia, qualquer coisa do gênero, os caras viram, e aí, comeu? Qual que foi e tal? E aí você fala, putz, cara, não... Tipo, mano, você não tá lá só pra, tipo, você tá saindo com uma mina que você curte, tipo, não é só transar e, tipo, já era, tá ligado? E, tipo, as coisas têm que ser mais naturais, tipo, você não precisa ser um cara, tipo, que parece um cachorro no cio, tá ligado? Você não pode... tipo, ler determinados livros, ter determinados tipos de pensamento, debater sobre determinadas questões. Até, tipo, hoje em dia eu jogo em um time, alguns times, né, que eu gosto bastante de futebol, enfim. E alguns times a gente tem uma ideia de, tipo, mano, contra o machismo, contra a homofobia e várias coisas assim. A gente vê que, tipo, mano, mesmo nos meios mais ditos progressistas e tal, é muito difícil alguns debates, né? Porque você tem que ter aquilo, né? Você tem que chegar no futebol de domingo e falar que ficou com 5, 6 meninas à balada no dia anterior, tá ligado? E isso tem em times que, mano, que teoricamente não deveria ter, tá ligado? Que a gente se propõe a não fazer esse tipo de coisa e, tipo, não ter esse tipo de reflexão. Ainda muito mais em movimentos e tudo mais, ainda tem muito isso, assim. Mas aí é aquela grande questão, tipo, até o ponto que isso lesa as outras pessoas, até o ponto que isso vira um tipo de ataque, tá ligado? Tipo, é total cultura do estupro, é repassar isso de geração pra geração. O que eu acho que me afeta muito, assim, hoje em dia, é tipo, essa questão de ser fresco, de qualquer coisa assim, tipo, ele não me rele, não me toque e tal. E não é bem assim, é que tipo, cara, tem coisa que não tem que ser aceita mesmo, pronto, acabou. Ele não vou chamar pro rolê porque ele não vai lá pra caça junto comigo. E aí você levanta alguma pauta, tipo, pra galera refletir e a galera fala, não vamos entrar em certo tipo de assunto porque não sei o quê. Então assim, aí as conversas acabam rolando sem você, as coisas acabam rolando sem você. Então é tipo uma forma de exclusão, assim, tá ligado?